primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Se tiver, levanta a mão. Glória a Deus, uma salva de palmas. Glória a Deus. E hoje nós temos a honra de receber também a professora Cássia aqui. Glória a Deus, uma salva de palmas pela vida da professora Cássia. A professora Cássia e o professor Marcos são os responsáveis pelo projeto, Torre Forte, aqui pelo projeto de jiu-jitsu para as crianças, para os adultos. Então, glória a Deus, que Deus abençoe muito a vida de vocês. E é uma honra para nós recebermos vocês aqui, conosco hoje. E projeto de jiu-jitsu, digo algo para você, irmão, vale a pena você fazer, porque para a sua vida, para o seu físico, para a sua mente, vai ser muito bom, e fazendo isso, num ambiente onde nós temos, se encontramos com Deus Pai, melhor ainda. Então, fica o convite aí para você, participar do projeto Torre Forte, para as crianças, às 15 horas, isso, e para os adultos às 16 horas, todo sábado, amém? Pode seguir a página lá, Torre Forte, Jiu-Jitsu, e você vai ficar por dentro de todas as informações. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que era isso. As crianças já estão liberadas também, amém? Já foram. Vamos, nesse dia que o Senhor preparou, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17. O Senhor colocou no meu coração um tema para estar ministrando hoje, que é riacho seco. Todos nós, irmãos, em algum dia das nossas vidas vamos chegar num momento onde o riacho vai secar, amém? Então as forças, às vezes você chegou num lugar, nas suas forças espirituais, ali no seu ânimo, na sua vida financeira. Talvez a gente chegue num momento onde o riacho, a provisão e aquilo que é material seque. Eu queria compartilhar uma palavra hoje com os irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 ao 9, e eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, ou no telão aqui. Também você que nos assiste de forma online, seja muito bem-vindo. E vamos lá? Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Então o Senhor disse a Elias: Vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do Rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levar alimentos até você. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Verso 6: Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Porém, depois de algum tempo, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Verso 8: Então o Senhor disse a Elias: Vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, vamos orar mais um pouco. Jesus, nós te damos a primazia, Senhor, de tudo que temos e tudo que somos nesse momento. Nós entregamos ao Senhor a nossa mente, nós entregamos as nossas vontades, nós entregamos a nossa atenção, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Certamente o Senhor nos trouxe aqui para sermos edificados, mas certamente o Senhor tem algo, um maná do céu, um alimento sólido, Pai, que vem de encontro àquilo que precisamos ouvir. Por isso, pedimos, Espírito Santo, ministre em nossos corações,
traga discernimento, sabedoria, traga entendimento, Pai. Molda a nossa vida segundo a Sua vontade, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. Aqui nós olhamos para essa porção da palavra e nós vemos aqui um homem, um profeta, talvez o profeta mais famoso ali do Antigo Testamento, o profeta Elias. Nós vemos que Elias, ele confrontando o rei Acabe, o rei Acabe e a esposa dele, Jezabel, foram os piores reis de Israel, os reis terríveis, se a gente tivesse que como comparar hoje, o que foi Acabe, nós poderíamos comparar com ditadores, com Hitler, com Stalin, tamanho foi o desastre que foi o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, tanto que alguns irmãos chamam os outros tem um mau costume de apelidar as outras pessoas que eles não gostam tanto de Jezabel, tamanho foi ruim foi o reinado desses dois reis, desse casal. E aqui nós vemos Elias, que foi o profeta que confrontou Acabe mais de uma vez, deu palavras duras a Acabe. E aqui nós vemos um momento em que Elias, confrontando Acabe dos seus pecados, ele profetiza que não choveria durante os próximos anos. A Bíblia vai falar lá no livro de Lucas, se eu não me engano, que Jesus falando que, Lucas não, se eu não me engano, Tiago, falando que ficou sem chover 3 anos e meio. Foram 3 anos e meio onde não houve chuva, Elias profetizou e 3 anos e meio não choveu, Hoje a gente tem a chuva todo dia aqui, Glória a Deus por isso, Agora imagine 3 anos e meio sem chuva, irmãos. Meu Deus, esse calor, imagine como é que seria. E foi um tempo difícil, porque sem chuva, sem água, a escassez, a fome, as dificuldades tomam conta. E aqui nós vemos um momento que o Senhor chama Elias a se esconder no lugar onde ele iria cuidar de Elias. E aqui nós vemos um milagre da parte de Deus com o profeta Elias. O profeta Elias, o Senhor mandou Elias se esconder junto ao riacho de Querite, ou o ribeiro de Querite, algumas versões. E ali o Senhor mandaria não somente saciaria a sede através desse riacho, mas também saciaria a sua fome com corvos. E nós vemos corvos alimentando Elias todos os dias, de manhã e à tarde. Vemos a provisão de Deus com esse homem. Mas aqui, irmãos, no verso 7, a palavra de Deus diz que depois de algum tempo o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. E nós vemos o profeta Elias num dilema, cumprindo a palavra de Deus, servindo a Deus. E chega um momento da sua vida onde a provisão, aquilo que Deus tinha provisionado para ele, acabou, o riacho secou. E esse é o tema da minha mensagem hoje, que eu gostaria de compartilhar, porque, irmãos, nós podemos estar vivendo também, nessa mesma situação que o profeta Elias. Talvez você entrou nesse lugar, e algo tenha secado sobre a sua vida. Talvez a alegria, talvez o ânimo. Talvez você chegou aqui, e algo que você buscava, aquela intensidade que você tinha com Deus, aquela intimidade, a provisão que Deus lhe proporcionava, o alimento diário, aquilo que Deus dava a você. Você pode estar vivendo isso nesse momento, onde o riacho secou. E eu queria que nós pudéssemos aprender, através da vida do profeta Elias, como Deus usou de um momento talvez difícil, onde não havia mais o que fazer,
onde não havia mais onde correr, e Deus usou esse momento para transformar a vida desse homem. E tenho certeza, irmãos, que Ele vai transformar a sua vida, amém? Você crê nisso? Né? Você crê que você foi chamado, trazido para esse lugar aqui, não por acaso, você não veio cumprir um protocolo, né? Nós se encontramos com o Deus da provisão, e Deus da provisão está aqui, vai derramar algo sobre cada um, amém? Você crê nisso? Né? Como fez com o profeta Elias, né? E qual as lições que nós podemos aprender, né? Nós aprendemos com o riacho seco, quando nós chegamos nesse momento, né, onde chegamos nessa encruzilhada da vida, onde nós olhamos e não vemos mais condições, onde não vemos mais, né, como absorver aquilo que nós estávamos absorvendo. Talvez você, né, possa estar vivendo um momento financeiro difícil, talvez você possa estar vivendo um momento emocional, familiar difícil, e você pode estar olhando para Deus e falando: Deus, por que isso aconteceu? Por que essa situação aconteceu na minha vida? Né? A abundância que eu tinha alguns anos atrás, né, da sua alegria, da sua provisão, do seu cuidado, parece que nos dias de hoje secou. Parece que eu já não consigo mais me alimentar. Eu estou vivendo um momento de sequidão. Talvez você possa estar vivendo esse momento agora, exatamente agora. Mas Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo, vai derramar algo novo, né? Eu acho lindo porque Deus, Ele transforma e Ele molda desde o momento que nós chegamos aqui, irmãos, né? A escolha dos louvores hoje, né, foi algo de Deus, né? Nós falamos sobre água viva, falamos aqui, né, sobre provisão, saciar nossa sede, né? E exatamente isso que o Senhor vai fazer hoje nas nossas vidas, amém? Você crê nisso? Né? Deus vai fazer algo maravilhoso hoje sobre a sua vida. A primeira lição que nós podemos aprender é a dependência de Deus. Elias era um homem que dependia de Deus, que sabia o lugar, né, onde ele precisava estar. Quando nós olhamos para o texto, a palavra de Deus diz: você vai profetizar Acabe, né? Elias foi e profetizou ao rei Acabe. E o que o Senhor falou a Elias? Agora vá para o leste e esconda-se no riacho de Querite. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a sermos dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Elias experimentou desse riacho, dessa segurança, porque ele estava no lugar certo. E a primeira lição aqui: nós precisamos estar no lugar certo, ouvindo a voz de Deus. Se Elias tomasse uma outra decisão, nem experimentaria desse riacho. Talvez você possa estar pensando: puxa, algo aconteceu na minha vida, eu não tenho experimentado isso, né? Mas a pergunta que eu faço para você responde para você também, você tem ouvido a voz de Deus e obedecido a voz do Senhor? Você está no lugar certo onde Deus te colocou? Porque isso faz toda a diferença. Elias foi sustentado por Deus junto ao Querite quando um tempo chegou de escassez, um tempo onde, né, o mundo todo, a região toda estava sofrendo por falta de chuva. O Senhor cuidou do profeta Elias, e o Senhor vai cuidar da sua vida também, né? Creia nisso, né? Nós vivemos tempos difíceis, economia, dificuldades, dólar subindo, né, real desvalorizando. Deus vai cuidar de você, amém, irmão? Não vai te desamparar, creia nisso. E esse é o primeiro ponto que nós precisamos aprender: a dependência dEle, sermos dependentes dEle, né? Quantos lugares, irmãos, nós procuramos por conta própria e não consultamos a Deus? Se Elias decidisse viver uma vida, né, fora da vontade de Deus, se Elias tivesse tomado uma decisão
de ir para um outro lugar, a não ser aquilo que Deus tinha falado a Elias. Irmãos, nós precisamos estar sintonizados com aquilo que Deus fala. E sabe como nós vamos estar sintonizados com aquilo que Deus está falando? Quando nós ficamos quietos e escutamos a voz dele. É uma grande lição, né? Você só escuta a voz, só escuta direções na sua vida quando você se aquieta. E às vezes o problema, irmãos, é que a gente gosta muito de barulho, não é verdade? Nós gostamos muito de escutar vozes, né, direções, e muitas vezes, irmãos, né, a voz do Espírito Santo, ela está sendo suprimida por outras vozes. Por isso a lição, né, que nós precisamos aprender é: quer escutar a voz de Deus? Aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração, né? Aquieta, busque o Senhor e esteja sensível para escutar a voz do Espírito Santo. Amém? Você crê nisso? O Espírito Santo fala, né? O Espírito Santo fala através da sua palavra. O Espírito Santo fala através desse momento de comunhão, né, de estarmos juntos. O Espírito Santo fala no secreto, no íntimo, quando nós o buscamos. A voz do Senhor está disponível. E a Bíblia diz que o Senhor, a sua voz é voz como de muitas águas, poderosa, forte, estrondosa. Como nós não estamos escutando? Aquieta o teu coração, irmãos. Seja dependente do Senhor. C.S. Lewis diz assim: a vida com Deus não é isenta de dificuldades, mas em meio a elas encontramos a força que só Ele pode dar. A vida, irmãos, ela não é isenta de dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades, lutas, dores, né, aflições, traições e tudo quanto é tipo de coisas ruins. É natural que aconteçam. Nós não estamos isentos a esses momentos de aflição. Mas a palavra de Deus nos dá uma promessa que o mundo não tem. Mas eu e você, que conhecemos Jesus, que estamos com Ele, nós temos uma promessa, que Ele estará conosco todos os dias. Não importa a situação, não importa o vale, o Senhor está contigo, Ele não te desamparou. Creia nessa verdade, creia nisso. Talvez você esteja, né, passando pelo vale da sombra e da morte, como a Bíblia diz. Só que sabe, né, uma lição preciosa, né, que nós estamos passando pelo vale da sombra e da morte, mas nós não estamos mortos, porque quem está passando está vivo. Então, se Deus, né, confiou em você para que você atravesse pelo vale da sombra e da morte, a palavra de Deus diz: eu estarei contigo todos os dias. Amém? Creia nisso, creia nesse momento. Arthur Pink diz assim: muitas vezes, em vez de um rio, Deus nos dá um riacho que hoje brota e amanhã talvez estará seco. Por quê? Para nos ensinar que não devemos descansar em suas dádivas e bênçãos, mas nele. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Bênçãos, dádivas, presente dos céus, né, pode vir, eu creio que virão sobre nós, sobre a sua vida, mas elas somente mostram quem Deus é. Se você quer descansar de verdade, você precisa descansar nele, não naquilo que Ele pode proporcionar, não naquilo que Ele te deu. Descanse no Senhor. Amém? Glória a Deus, né? Então, a primeira lição, né, que talvez nós precisamos aprender, né, quando chegar o momento onde o riacho secou sobre nós, algo secou em nós, aquilo que prezamos tanto, aquilo que colocamos as nossas fichas, aquilo que muitas vezes gastamos tempo, né, gastamos esforço, gastamos dinheiro, gastamos, né, as nossas emoções, e talvez isso tenha secado sobre a sua vida. A primeira lição é: dependa de Deus.
dependa de Deus. Amém? Tem certo? Glória a Deus. Qual a segunda lição que aprendemos com o riacho seco? É que, irmão, os recursos humanos são temporários, mas os de Deus não. Quando o verso 9, vai falar ali, 8 e 9, vai falar assim: então o Senhor disse a Elias. Perceba que depois que o riacho secou, depois que acabou a provisão de Elias, a Bíblia vai falar que então o Senhor falou. A Bíblia diz assim: então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Presta atenção, irmãos. A gente olha esse texto e acha assim que Elias foi lá, e você vai ver depois ali que Elias trouxe provisão para a vida daquela mulher, a viúva, e assim, ele trouxe realmente, mas presta atenção no que o texto vai falar. Eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Quando a provisão natural acabar, irmãos, a provisão dos céus virá sobre a sua vida. Amém? Você crê nisso? Quando os recursos naturais, quando aquilo que você colocava a sua esperança, quando aquilo que você apalpava, que você tinha segurança acabar, então Deus vai mostrar quem Ele é. E os recursos de Deus são inesgotáveis. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Os recursos de Deus são inesgotáveis sobre a sua vida. Creia nisso. Os recursos humanos são temporários, mas sabe, irmãos, o que nós aprendemos? Quando os recursos naturais acabaram, Deus já tinha preparado algo espiritualmente. Deus já tinha preparado algo sobrenatural para a vida desse homem, que era um homem que servia ao Senhor, que era um homem que fazia a vontade de Deus. Irmãos, sabe o que nós podemos aprender com esse texto? É que o riacho, ele pode representar uma provisão temporária. E nós vamos passar por muitas vezes riachos de Deus, onde há uma provisão para aquele momento, para aquela hora. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Não ponha as suas esperanças no riacho, ponha as suas esperanças nele. Aleluia! Nele. Porque Ele é o Deus da provisão. Eu não sei como você entrou aqui, irmãos. Talvez você entrou aqui numa encruzilhada. Talvez você entrou aqui, puxa, esse é o último lugar onde eu vou entrar para resolver a minha vida. Deus te trouxe aqui para um propósito eterno. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo que os seus olhos não podem ver. Ele tem algo que os seus ouvidos não podem ouvir, que somente o Senhor pode proporcionar na sua vida. Aleluia! Somente Ele. Não coloque as suas esperanças nas coisas, no dinheiro, nas coisas materiais, nos status, no poder, mas coloque a sua confiança nele, no Senhor, e você vai ver o que o Senhor vai fazer sobre a sua vida. Aleluia! Quando Elias podia achar que não havia saída, eu cheguei num lugar, o Senhor me trouxe aqui, e agora a provisão acabou, o sustento acabou, porque eu estou vivendo aquilo que eu profetizei. Eu profetizei que não haveria chuva, e agora eu estou vivendo isso, a sequidão chegou sobre mim. Enquanto ele estava, talvez pensando isso, Deus já havia preparado uma mulher para cuidar dele. Deus já havia preparado uma provisão sobrenatural para cuidar da vida desse homem. Amém? Aleluia! Uma vida, irmãos, de milagres não vai lhe poupar de passar pelos riachos. O profeta Elias passou. Ele andava sobre milagres, Um judeu, hoje, se você perguntar para um judeu, ele vai listar qual é o maior, os maiores homens
plano judeu, ele vai colocar Moisés e Elias. Elias era um homem, né, que andava sobre milagres, mas a Bíblia diz que esse homem experimentou um riacho seco na sua vida. Não só um, né? Se você ler, você vai ver que depois ele teve um outro momento onde, né, os anjos o serviram. Mas esse homem teve de Deus a provisão que os homens não poderiam fornecer. Primeiro, irmãos, quando nós olhamos para a palavra, corvos o alimentaram. Corvos, né, era uma animal, aves considerada imunda pelos judeus. Depois o Senhor usa, né, uma viúva, e a viúva, né, era, no contexto judaico, era alguém que precisava de cuidado, porque não tinha mais provisão do seu esposo. Era alguém que deveria ser sustentada e não sustentar, mas aqui nós vemos Deus mudando, né, o norte, mudando o polo das coisas para sustentar um homem de Deus, né? Creia que Deus pode sustentar a sua vida, creia que Deus pode fazer algo sobrenatural sobre essa situação que tem afligido sobre a sua casa. Creia nisso. Não há impossível para Deus. Não há impossível. Quando Deus quer, irmãos, Ele move coisas, Ele move pessoas, Ele move o mundo todo para fazer e realizar o seu propósito. Aleluia, você crê nisso? Recursos humanos são temporários. Aquilo que nós podemos criar com as nossas mãos, com a nossa força, com aquilo que somos, com aquilo que temos, são temporários. Né? Nós podemos ser hoje, né, pessoas muito ágeis, inteligência, nós podemos, né, criar coisas e ser sustentado por aquilo que criamos. Talvez Deus te deu algo, né, uma inteligência, Deus te deu, né, uma capacidade de empreender. Irmãos, é uma bênção, mas é temporário. Agora, quando nós confiamos em Deus, nós estamos em Deus, quando nós somos sustentados por Deus, os recursos que Deus proporciona para cada um de nós são inesgotáveis. Inesgotáveis. Por isso, né, o cerne dessa mensagem é que você e eu precisamos confiar em Deus, confiar naquilo que Deus está fazendo, confiar na sua vontade, se colocar nesse lugar, né, onde somos guiados pelo Deus que sabe de todas as coisas. Talvez você entrou aqui pedindo uma direção para Deus, e a direção que Deus tem para a sua vida, para a minha vida hoje é: confie em mim, confie nele, confie no Senhor. E aqui nós vemos isso. Qual a outra lição que nós podemos aprender, né, quando chega esse momento de escassez? É que a seca do riacho pode indicar uma nova estação. Quando nós olhamos para esse texto, né, o Senhor permitiu que aquele riacho se secasse para que Elias começasse a fluir numa nova estação. A Bíblia diz que ele foi até aquele lugar onde havia uma viúva, e lá Elias, né, fez um milagre sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher, né, teve a provisão, né, que outras pessoas não tiveram, porque Deus moveu um homem, né, através de um riacho seco. Eu não sei, né, o que está acontecendo na sua vida. Você sabe, o seu travesseiro sabe, a sua esposa, seu esposo talvez sabe, mas talvez Deus esteja te guiando numa nova estação, com um novo, né, entendimento, uma nova forma de enxergá-lo, para que você flua nesse novo lugar de poder, de, né, dependência. Talvez Deus esteja te levando,
né, para um lugar onde você vai estar tão conectado com Ele, e você vai ver a provisão do Senhor, não somente para a sua vida, mas através da sua vida, para outras vidas. Foi o que aconteceu com o profeta Elias. O profeta Elias, né, saiu, né, de um lugar onde ele confrontou um rei, né, e ele foi para um lugar seguro. Certamente Acabe queria acabar com a vida de Elias. Deus o guardou, porque Deus nos guarda, né? E lá o Senhor cuidou de Elias para um momento novo, onde o Senhor falou a Elias: você vai para essa cidade, cuidar dessa viúva, e lá eu já falei com ela, ela vai te sustentar. Deus uniu propósitos. Elias foi cuidado, Elias cuidou. Deus nos chama, né? O lema da nossa igreja, né? Alcançados para alcançar. Talvez Deus te trouxe aqui para que, né, você fosse alimentado espiritualmente, para que você fosse saciado da água viva que corre do trono de Deus. Mas isso não para em você, isso não para sobre ti. Talvez esteja algumas viúvas, né, que precisam da sua vida, do cuidado que só você pode dar. E isso pode indicar uma nova estação em nós. Ministérios que precisam ser criados, irmãos. Áreas que precisamos alcançar. Pessoas que precisam ser tocadas por esse evangelho do amor, da graça, do favor, da justiça de Deus. Nós olhamos para essa cidade, Deus não nos colocou aqui por acaso, irmão. Deus não me tirou lá onde eu morava antes, do Boqueirão, né, para me trazer para Piraquara, né, depois consolidei casa em Pinhais. Deus não me trouxe para cá por acaso. Deus não te colocou aqui nesse lugar, né? Nós temos aqui o Heloísio e a Natália. Sabe onde eles moram? Eles moram próximo ao Parque Barigui. Mas Deus trouxe esse casal para estar aqui, porque Ele tem um propósito, né, para que a vida deles possa ser, né, um refrigério para outras vidas. Talvez Deus proporcionou isso sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Deus talvez está inaugurando sobre ti uma nova estação. Nós precisamos discernir espiritualmente isso, sabe, irmãos? Porque às vezes a gente acha que as coisas acontecem por acaso. Irmão, quem crê em Deus sabe que nada acontece por acaso. É o propósito de Deus. Se nós entendemos que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, e se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós entendemos então que as coisas que acontecem em nós e através de nós, quando nós estamos nesse centro da vontade dEle, são para um propósito. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar e começar a discernir as coisas espirituais, né? Puxa, eu estou aqui nesse lugar, puxa, né, secou o riacho. Talvez você esteja, né, entrou aqui hoje porque a alegria de viver secou sobre a sua vida, e Deus te trouxe a esse lugar hoje para que você seja saciado, assim como Ele fez com Elias. Mas isso não para em você, irmãos. Muito pelo contrário, Deus só te trouxe aqui porque Ele tem propósito na sua vida, porque Ele tem algo sobre ti, porque Ele tem algo que só você pode proporcionar para pessoas. Irmãos, né, nós olhamos com relação ao ministério. Talvez eu nunca vou poder acessar áreas que você vai acessar, pessoas. Talvez, né, eu como pastor nunca vou conseguir falar para pessoas, e você, né, no seu trabalho, na sua casa, na sua, né, vizinhança, vai poder falar. Isso nos diz respeito, irmãos, que existe algo, né, sobre cada um de nós, uma responsabilidade que Deus colocou especialmente para cada um. Talvez um dom que Deus deu para você. Irmão, se eu começar a cantar aqui, eu acho que metade da igreja vai embora, né? A outra metade, por honra ao pastor, não vai, mas não vai conseguir escutar.
Por quê? Porque eu não sou, Deus não me deu essa graça de cantar, né? Deus deu a graça de cantar no banheiro lá, né? Quando eu estou tomando banho, né? E só, às vezes nem a água desce, né? Mas irmãos, existem dons que Deus colocou sobre ti, que você vai usar para glorificar o nome dele, para adorar, né? Para ser um instrumento de Deus, para trazer, né? Como Elias trouxe sobre essa viúva, né? O sustento, a farinha, o azeite que Deus, né, colocou de forma sobrenatural na vida dessa mulher, porque Elias estava no lugar certo, na hora certa. Agora pensa comigo, se Elias tivesse tomado outro rumo, eu ser sustentado por uma viúva, nunca. Eu ir para Sarepta, nunca. Você já pensou nisso, irmão? A lição dessa nova estação é que no riacho somente Elias foi alimentado. Na casa da viúva, uma família inteira foi alimentada. No riacho que você está vivendo, talvez só você estava sendo alimentado. Deus secou esse riacho para te levar para um outro lugar, onde não somente você vai ser alimentado, mas uma família inteira vai ser tocada pela sua vida. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Creia nesse lugar que Deus está te colocando, nesse lugar de provisão, de ser, né, alguém que vai fluir, de alguém que vai, né, ser um instrumento de Deus. Aprenda isso, irmãos. A seca do riacho pode indicar uma nova estação. Porque às vezes a gente pensa que, né, é uma maldição, às vezes a gente pensa que é um castigo de Deus. Às vezes a gente fala assim: Senhor, o Senhor me desamparou, eu estou vivendo esse momento difícil, de luta, de aflição, de dor, esse momento, né, que meu coração está sendo dilacerado, onde eu não tenho mais o sustento, né, a nutrição espiritual, onde eu não vejo mais o mundo, né, como eu via antes. E a gente, como fala, acha que Deus nos esqueceu, quando na verdade o Senhor deixou isso acontecer para te levar para um novo nível, para uma nova estação. Creia nisso, irmãos. Comece a discernir isso espiritualmente. Comece a analisar, né, das coisas que estão acontecendo sobre ti, em ti. Comece a pensar. Quando você começar a analisar, tem convicção, você vai começar a ver a mão de Deus que nunca te desamparou. Os livramentos, as orientações, o cuidado de Deus, muitas vezes com pessoas sobre a sua vida, e você vai começar a enxergar que Deus está contigo. Creia nisso. O riacho seco levou Elias a uma mulher que necessitava. Talvez o riacho seco da sua vida vai te levar para alguém que realmente necessita, que vai, né, abençoar a sua vida e vai ser muito mais abençoado por você. Essa, né, é a terceira lição que nós podemos aprender quando acontece algo assim nas nossas vidas. E a quarta lição, irmãos, que eu aprendo quando o riacho seco vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, nas nossas vidas, é que o riacho seco é um catalisador do sobrenatural de Deus. Elias já tinha experimentado o sobrenatural. Como eu disse, corvos, né, vinham e alimentavam Elias. Mas sabe, irmãos, algo sobrenatural aconteceu quando o riacho secou. Se você olhar, né, e eu não vou ter tempo de explicar para você, de mostrar para você, mas aqui nós vemos que Elias
né, o ministério de Elias fluiu de uma forma sobrenatural depois do riacho seco. Depois do momento de aflição, depois do momento onde ele chegou e falou: e agora? O que eu vou fazer? Eu dependo disso. Você pode ter chegado no momento da sua vida e você: e agora? O que eu vou fazer? Eu dependo disso. E secou. Mas sabe, irmãos, o riacho seco é um momento propício, talvez o maior momento para que o sobrenatural de Deus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, sobre a sua família. O que eu aprendo? Que o riacho seco, ele era natural, mas os corvos eram sobrenatural. Sabe, irmãos, o sobrenatural de Deus sempre encontrará no ponto do seu natural. O sobrenatural de Deus virá quando você estiver posicionado, né, no seu natural, onde você falar: é agora, Senhor, né? Não é mais comigo, eu não tenho mais o que fazer, agora é com o Senhor. Quando você se desprender, né, daquilo que você pode fazer, das suas mãos, das suas forças, é aí que a mão de Deus entra, e é aí que o sobrenatural vem sobre a sua vida. É nesse momento. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que é somente quando o riacho seco, quando o riacho seca, na verdade, é que eu descubro que Deus tem algo maior em mim. Porque quando os recursos naturais acabam, irmão, é nesse momento que a gente começa a clamar a Deus. Não deveria ser assim. Eu creio, irmãos, que Deus, né, está nos levando a viver o sobrenatural dele. Não é por acaso, irmãos, que nós estamos trabalhando todo esse mês com essa temática do sobrenatural. Estamos falando isso, temos vivido, né? Somos uma igreja que tem visto e vivido o sobrenatural de Deus. Nós temos irmãos aqui, né, que passaram histórias que somente aconteceram porque a mão de Deus estava ali, porque o sobrenatural de Deus veio. E nós precisamos entrar nesse lugar de crer, de confiar. Mas isso só vai acontecer, irmãos, quando nós entendermos que existe um Deus que pode mudar toda e qualquer história. Foi assim com a vida desse homem, foi assim, né, com a vida de tantos homens e mulheres que a palavra de Deus diz, foi assim, né, com tantos irmãos, né, que a gente conhece, que viveram o sobrenatural, que tem vivido o sobrenatural, o cuidado de Deus. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Um riacho seco para um crente é sempre uma oportunidade para um milagre maior. Está vivendo esse momento, irmãos? Então, deixa eu falar algo para você. Essa é uma grande oportunidade para que o milagre venha sobre ti, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, enfim, né, sobre a área que você necessita, né? Esse é o momento oportuno para que o milagre de Deus venha, o sobrenatural do Senhor, né? E ali nós vemos que ele abriu algo sobre a vida de Elias, né? E Elias, depois do riacho, né, ele viu a farinha e o azeite se multiplicarem na vida daquela mulher. Mas não parou somente nisso. Elias, né, foi um instrumento de Deus, não somente para proporcionar ali o conforto físico daquela viúva, né, o alimento para aquela viúva, mas Elias foi a mão de Deus para ressuscitar o filho daquela mulher. Foi isso que aconteceu depois do riacho seco, irmãos. Num momento difícil, mas Deus usou a vida daquele homem para trazer não somente, né, saciar a fome daquela mulher, mas cuidar daquela mulher. Um milagre sobrenatural aconteceu, porque ele se posicionou, obedeceu, foi fiel, confiou. E a Bíblia vai falar inúmeros, né, milagres. Depois o profeta Elias foi e confrontou não
somente Acabe, mas os profetas de Baal, e aqueles profetas foram envergonhados diante de todo o povo. E não somente isso, né? Elias orou e voltou a chover depois de 3 anos e meio. E o texto vai falar que não somente isso, quando começou a chover, Elias correu mais do que a carroça de Acabe, e Elias foi mais uma vez usado como instrumento de Deus. Milagres, e milagres, e milagres, e milagres foram acontecendo na vida daquele homem, porque um dia o riacho secou, e ele se posicionou para obedecer à voz de Deus. Se posicione, irmãos. Se posicione. Não abra mão de princípios, valores. Não abandone o barco. Perseverança. A Bíblia diz, Jesus fala, nos ensina: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança. Resistência. Dias difíceis vão vir, certamente vão vir. Como vieram para homens de Deus, como vieram para a vida desse homem. Mas ele se posicionou. Quando nós olhamos para a vida de Elias, depois de todos esses milagres, a Bíblia diz que Jezabel, a esposa de Acabe, Acabe era um banana, mas Jezabel não. E Jezabel, né, ameaçou acabar com a vida de Elias, mais uma vez. Elias teve medo e fugiu para uma caverna. E mais uma vez o milagre aconteceu sobre a vida dele. Deus mandou um anjo para trazer comida para Elias. Sabe, irmãos, provisão. Deus continuou cuidando de Elias, mesmo nos seus momentos de dificuldade. Deus vai continuar cuidando de você, irmão, irmão. Talvez você esteja vivendo um tempo de medo. Quantas pessoas, né, nós atendemos aqui, né, que nós tivemos no tempo da crise do Covid, medo, angústia, né? Não sabendo o que iria acontecer. Deus cuidou de pessoas, Deus cuidou de Elias, Deus vai continuar cuidando da sua vida, mesmo nesses momentos, né? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia fala que Elias era como nós, os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, e Deus cuidou de Elias. Deus vai cuidar da sua vida. Não importa o que está acontecendo, não importa o vale que você está passando, não importa, né, o momento. Talvez a gente olha, irmãos, e a gente pensa, puxa, né, começa a se cobrar. Eu estou passando um momento de dificuldade, de angústia, de aflição, né, e muitas vezes, né, a própria igreja nos cobrou e nos falou, puxa, né, isso é falta de fé. Não, irmãos, são momentos difíceis, às vezes a nossa alma clama. Davi nos ensina isso. Davi, né, nos seus salmos, né, aquieta minha alma. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade emocional, e Deus vai continuar cuidando de você, irmão e irmã. Como cuidou de Elias na caverna, como deu provisão para ele. Creia nisso, creia nessa palavra. Então a Bíblia diz que Elias então foi restaurado, né, desse momento de dificuldade. O Senhor falou com ele, né, através de sons, né, o Senhor falou com ele através da calmaria, e ele escutou a voz do Senhor. E a Bíblia diz então que mais um milagre aconteceu. Elias dividiu o Rio Jordão, né, enquanto ele estava passando. O que eu aprendo com essa lição, irmãos? Deus te curou, sarou, restaurou a sua saúde, a sua vida, para que você continue fluindo em milagres e milagres e milagres e milagres. Deus preparou um sucessor para Elias, um homem chamado Eliseu. E aqui eu aprendo uma lição preciosa, irmãos, né? Nós precisamos preparar pessoas. Isso eu já digo para os líderes nossos. Nós precisamos preparar, né, sucessores, pessoas.
Elias fluiu, Eliseu fluiu o dobro. Por quê? Porque Elias se posicionou a cumprir o propósito de Deus. Um dia onde o riacho secou, ele não abriu mão de Deus, ele não abriu mão das coisas de Deus, ele não abandonou Deus, não, ele obedeceu a Deus. Deus colocou uma mulher para sustentar. Creia nisso, irmãos. Creia nisso. Essa é a ótica de Deus. Essa é a provisão e a forma de Deus trabalhar, irmãos. Muitas vezes, irmãos, irmã, nós não vamos entender como Deus trabalha. Ele trabalha do jeito que quer. Ele trabalha da forma que quiser. Agora, a lição que eu e você podemos e devemos aprender é, como eu disse, confiar. Confia nele. Eu queria já partir para concluir essa palavra. O Ministério de Louvor pudesse subir já. Como eu disse, Deus convergiu essa reunião hoje de uma forma sobrenatural. Eu não sabia os louvores, na verdade eles me passam o relatório de louvor, mas eu, sendo bem sincero, né? Eu vi e eu nem me atentei com isso. E quando eu estava ali, né, louvores sendo ministrados, eu falei, puxa Deus, o Senhor está convergindo para isso. Eu tive certeza que Deus está falando. Vamos para nós. Eu queria concluir. Talvez você, né, esteja vivendo esse momento que Elias viveu, onde você foi usado por Deus. Você teve coragem, né, para confrontar, para profetizar, para caminhar, para andar nos dons. Você se dispôs do seu ministério, assim como Elias fez. E pensa comigo, irmãos. A Bíblia fala que Elias, ele era da região de Tisbe, de Gileade. É uma região montanhosa do reino de Israel. É onde ficam, né, ali os camponeses. Elias era um camponês, provavelmente ele vivia, né, de forma meio isolada. E Deus mandou que Elias confrontasse um homem chamado Acabe, homem poderoso, rei de Israel, um Hitler da época. Pensa se fosse comigo e com você. Deus falasse assim, olha, né, Francis, eu quero que você viaje para a Coreia do Norte. Entre lá, dê seu jeito de entrar lá, e você, né, faça assim, 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 vá lá até a capital da Coreia do Norte, que eu não sei o nome, e você confronte lá aquele, como é que é o nome do Kim Jong-un lá, né, e você dê uma palavra de confronto para ele. Você já pensou nisso? Foi o que Deus fez a Elias. Elias, que era de Tisbe, de Gileade, disse morrer a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a qual eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Elias fez algo que talvez eu e você, se eu fosse fazer, era tremendo, né, Luiz? Elias fez. E tem mais, irmãos. Acabe e Jezabel, eles adoravam um Deus chamado Baal, que era o Deus da provisão deles, que era o Deus da chuva. Deus mandou que não chovesse mais, porque ele queria envergonhar a Baal. Elias fez isso.
Só que chegou um momento que Deus levou e mandou que Elias fosse, vocês comessem, onde ele iria ser sustentado. E chegou um momento que o sustento acabou. Olhando para os nossos dias, talvez você possa ter falado: Deus, eu fiz tanto para Ti, eu me dispus, parece que a Sua presença acabou para mim, parece que secou, eu não consigo mais sentir, eu não consigo mais me relacionar, não sai uma gota desse riacho. O que eu aprendo com isso, irmãos? É que os riachos podem secar, mas assim como nós cantamos ali, existe uma fonte inesgotável que nunca secará. Eu queria ler um texto contigo que está lá no livro de João, capítulo 4, versículo 13. Emociona, diz assim: Jesus falando, Jesus respondeu: quem bebe dessa água logo terá sede. Outra vez: mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a fonte inesgotável. Esse é a nascente e não o riacho. É a nascente que nunca terá fim. Esse é Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. Deus te trouxe aqui para um propósito. Eu creio que Deus vai restaurar o primeiro amor que havia sobre ti. Existe uma ministração do pastor Luciano Silveira, onde ele fala sobre o primeiro amor. Esse renovo. Eu creio que Deus está derramando algo sobre as nossas vidas hoje. Talvez você esteja vivendo isso em tempo de escassez, mas Deus, de uma forma sobrenatural hoje, vai te inundar a sua vida, inundar suas emoções, inundar a sua vida. Creio que Deus está te levando para esse lugar hoje, onde a dependência dele, onde Ele diz: eu te sustentarei. Eu estou contigo. Eu queria que você começasse a orar enquanto vai ser ministrada uma canção. Eu queria te desafiar. Talvez você esteja vivendo um momento de escassez, onde o riacho do qual você dependia secou. Mas Deus está restaurando hoje. Como João fala, como Jesus falou através do Evangelho de João: quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Eu queria te desafiar, você que entendeu essa palavra, você que necessita e deseja mais de Deus, eu queria te chamar à frente, nós vamos orar com você. Eu queria que você saísse do seu lugar com toda a ousadia, todo temor no coração, e falar: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero viver, eu quero me deleitar sobre essas águas, eu quero me saciar em Ti, eu cansei de viver, oh Deus, viver dentro de casa.
vai receber mais de Deus. Nós vamos orar com você. Nós vamos orar. Eu creio no agir sobrenatural de Deus. Eu creio que Deus está fazendo algo. Deus está derramando da sua alma sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Queria que você pudesse orar.
homens, não mais dependência de substância, não mais dependência daquilo que as pessoas pensam de nós. Não. Leva-nos a andar em dependência de Deus, de viver a sua vontade, de viver no seu reino. E Espírito Santo, nós te damos liberdade para que você possa ministrar os nossos corações. Nós damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Quebra todo coração de pedra. Quebra todo coração de pedra. Nós oramos, Espírito Santo, entra no nosso coração. Bagunça, arruma, como o Senhor não precisa fazer. Nós te damos liberdade. Nós queremos viver algo novo. Nós queremos viver a plenitude do Senhor. Por isso, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, haja no sobrenatural, aonde o homem não pode chegar, o Senhor pode. O Senhor pode moldar a nossa história. O Senhor pode moldar o nosso coração. Sim, leva-nos a esse lugar. Leva-nos a esse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você não depende da aprovação dos homens. A palavra de Deus diz que Jesus rasgou o escrito de dívida que havia sobre a sua vida. Sabe o que isso significa? Você não depende de aprovação de uma outra pessoa. Você não depende nem de Satanás. O espírito de dívida que entregava a sua vida a ele foi rasgado na cruz do Calvário. Entenda isso. A Bíblia diz que o Senhor te comprou por bom preço. Seja livre, como a Bíblia nos orienta. Foi para a liberdade que eu vos libertei. Deus está curando o coração de algumas pessoas aqui, que viviam sob a aprovação dos outros. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que tem poder sobre tudo, sobre todo o universo, Criador de todas as coisas. Até mesmo Ele se desprendeu de mandar na sua posição de quem você é. Ele mesmo diz: você tem diante de ti dois caminhos. Você é livre, até de mim mesmo, mas escolhe a bênção. Escolha estar comigo, para que você não pereça. Amém? Você recebe essa palavra? Obrigado, Jesus. Obrigado por esse entendimento. Obrigado por esse momento. Te agradecemos. Nós oramos que seja uma semana sobrenatural. Eu oro que haja milagres de forma sobrenatural, que nem nós conseguimos entender. Eu oro em nome de Jesus que a provisão financeira sobre algumas pessoas vai vir de tal forma que você vai ficar confuso e confusa. Eu oro para que o Senhor te liberte de coisas que estavam te travando. Que você vai olhar, puxa, o Senhor verdadeiramente me visitou. Eu oro em nome de Jesus que haja entendimento, que haja compreensão, que haja conserto, acerto. Eu oro que haja tempo de mesa, que na mesa a comunhão, que nós possamos sentar à mesa com Jesus, mas e também com outras pessoas, que haja conserto. Eu oro por perdão, que haja perdão essas semanas, que haja perdão. Eu oro em nome de Jesus, que haja gratidão conosco,
que haja gratidão por tudo que o Senhor fez e tem feito, e que o teu nome seja exaltado em todas as coisas. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, irmãos, nós temos células essa semana. Nós temos essa semana, né, já dia 21, 22, né, o Encontro dos Empreendedores, sexta-feira que vem. Então, é uma semana, né, bem completa para você, amém? Que Deus abençoe sua vida. Não vai embora sem cumprimentar uns 10 irmãos, amém? Começa a contar aí. Que Deus abençoe sua vida, irmãos. Deus abençoe todos.